Uau, que maravilha! 11º capítulo, seja bem-vindo! Você está lendo comigo o livro O Silêncio de Adão e hoje é o nosso 27º dia de leitura. É um prazer estar com você, sou o pastor Patrick Ribeiro e já te convido a comentar, compartilhar, curtir, para que outras pessoas possam receber esse material. Assim o YouTube vai entender que é relevante e indicar para outras pessoas. E assim como você está sendo abençoado, outras pessoas também possam ser. Convido também a você postar nos seus grupos, com seus colegas, amigos, e assim edificar a vida deles. Vamos para a leitura de hoje? Homens que necessitam apenas deles próprios. A paixão pela agressividade. No capítulo 10, nós vimos a paixão por querer sempre depender de outras pessoas, né? A carência. Hoje falaremos sobre a agressividade. O Larry Kraft, né, no seu livro, vai estar trazendo agora no 11º capítulo. Vamos lá. Ele sempre parecia se encaixar em qualquer situação. Em todas as reuniões da diretoria, em festas, nas atividades sociais na igreja, ele se sentia confortável. Conhecia pessoas certas, sempre se vestia de acordo com a ocasião e, com charme e elegância, relacionava-se com a felicidade em qualquer grupo. Às vezes, era um tanto dogmático. Seus melhores amigos, aqueles que conviviam com ele, viram sua autoconfiança passar do limite e chegar à agressividade. Embora seus conhecidos talvez não tivessem notado, ele era um homem totalmente reservado. Em raras ocasiões, falava de problemas pessoais e tinha a tendência de resolver rapidamente quaisquer tensões relacionais que não podia evitar ou descartar. Nunca fazia uma autoanálise, nem analisava os outros. Sua família sentiu o impacto de seu envolvimento superficial. O autoconhecimento não fazia parte, claro, de suas virtudes. Se alguém lhe pedisse que descrevesse a si mesmo, ele usava, sem pensar, palavras como sociável, culto, bem-sucedido, bom pai de família, cristão dedicado. Diria até que era viril. Não tinha curiosidade de saber por que alguém lhe pediria uma descrição dele próprio, nem queria saber o que esse alguém pensava. Emocionava-se de vez em quando ao entrar no quarto de hospital após a mastectomia da esposa, no enterro do pai, ao propor um brinde à filha e o noivo dela na festa de casamento. No entanto, nunca chorou. Ninguém chegou a vê-lo desmoronar. Certa vez, seu filho mais velho lhe perguntou qual foi a última vez que ele havia chorado em público. Quando era criança, ele respondeu, sem demonstrar nenhum interesse, como se a pergunta fosse: qual foi a última vez que você usou pomada para combater a acne? Era uma boa pessoa como companheiro de golfe ou sócio em negócios. E, sem dúvida, o homem certo para alguém ter ao lado em um debate. Não era, porém, o homem com quem você gostaria de abrir seu coração. Sua esposa era terrivelmente solitária, o que ele nunca imaginou. Ela enterrava o sofrimento bem fundo embaixo das aparências da riqueza moderada e das atividades importantes que seu círculo social esperava dela. Reuniões da comunidade e políticas, trabalho voluntário na igreja e decoração da sala. Seus 3 filhos encantadores eram o grande laço de fita vermelha em cima do pacote bem embrulhado de sua vida. Como ocorre com a maioria das vidas perfeitas, havia uma mancha, uma ruga feia em seu rosto, cirurgicamente liso, ataques de pânico, não graves, mas perturbadores. Em geral, surgiam quando ela se sentia fora do controle. O primeiro foi provocado quando sua filha foi para a faculdade e começou a namorar alguém que seu marido considerava de classe baixa. Depois de conversar calmamente com a filha sobre suas preocupações, ela se convenceu de que a garota daria ouvidos à razão. E foi o que aconteceu. Ela casou-se com um médico. Marido tratou o problema do namoro com sarcasmo. Foi, então, que ele usou a expressão classe baixa.
Os ataques de pânico eram regulares, mas não frequentes, um pior que o outro. Os medicamentos ajudavam. Ela os conseguia com um médico companheiro de golfe do marido, que marcou a consulta. Foi o marido que se dispôs a buscar a primeira receita. Na mente dele, isso resolvia a situação. Dor de dente? Consulte dentista. Ataque de pânico? Tome um comprimido. Ele nunca conversava com a esposa sobre o assunto, nunca se interessava pelos medos dela. 3 vezes ela desabafou e admitiu que se sentia muito distante do marido, que só era necessária como sua companheira social ou sexual. Uma vez foi com uma amiga íntima que mudou de assunto. Outra, com um primo que a visitava, um homem que ela mal conhecia. Era um pouco mais velho que ela e pareceu muito gentil. Uma noite, ficaram acordados até tarde. Anos de sentimentos represados foram despejados. Ele ouviu com atenção. Foi um momento muito bom, mas ele nunca mais mencionou o assunto. Nem uma palavra na manhã seguinte e nem um telefonema após a visita. Nem uma carta. Ela se arrependeu de ter desabafado com ele. A terceira foi 2 anos depois, com um terapeuta que ela conheceu e com quem conversou em uma festa. Na verdade, ela falou muito pouco, mas o terapeuta pareceu entender mais do que ela disse. Pareceu interessado. De novo, foi um momento muito bom. Ela pensou em marcar uma consulta, mas pensou melhor depois de ter mencionado a ideia ao marido. Por que você precisa consultar o médico de loucos? Foi tudo isso que ele disse. Houve outra coisa. Foi na última noite de um congresso bíblico de uma semana. A mensagem foi sobre o amor de Deus pela ovelha perdida. Aquela que se sentia abandonada, sem esperança e de ser encontrada, e a mensagem atingiu-a em cheio. Ela saiu rapidamente durante a oração de encerramento e caminhou sozinha até o lago. Era uma noite calma, quente e tranquilamente escura, iluminada apenas pela lua crescente, que se refletia nas águas calmas. Uma sensação arrebatadora de paz convidou-a a dar vazão às lágrimas em segurança. Ela sentou-se na grama macia, segurou a cabeça com as mãos e chorou incontrolavelmente. As palavras saíram com total liberdade de seu coração, expressando o que ela havia negado durante muito tempo. Não aguento mais. É muito doloroso. Ninguém me quer. Meu casamento é oco. A solidão grande demais para suportar. Ela voltou ao quarto deles depois da meia-noite, com os olhos inchados. O marido estava lendo, sentado na cama. Onde você esteve? Perguntou ele. Fiquei preocupado com você. Andando, pensando, orando. Até chorei um pouco. Você esqueceu de tomar o remédio? Esqueceu? Não, respondeu ela, sentindo-se um 0 à esquerda. Queria dormir. A conversa terminou ali. Ele inclinou-se para beijá-la na testa. Deu um sorriso tranquilizador. Virou-se para o do lado e dormiu. Na manhã seguinte, ela estava bem. Nestes capítulos, estou falando de 2 tipos de homens. Os governados pela carência e os governados pela determinação de serem agressivos. Os 2 tipos de relacionamento são, na verdade, posições extremas em extremidades opostas de uma longa sequência de interrupção ininterrupta. Neste capítulo, vamos analisar os homens agressivos. Seria bom, porém, iniciarmos essa análise conversando sobre a sequência ininterrupta por alguns momentos. Não quero sugerir outra teoria de tipos para categorizar os homens. Não quero que os homens leiam este livro e digam: está bem, esse sou eu, acho que é assim que sou. Espero sim que muitos homens reconheçam seus padrões de comportamento relacional e reajam. É assim que trato minha esposa e meus amigos. É horrível. Sou mais homem do que isso. Quero que cresçamos em masculinidade relacional
ao entender não apenas o plano de Deus para os homens, mas também nossa maneira de corrompê-lo. Os homens carentes são corruptos, são mais inclinados a ter consciência de sua sede por afirmação em seus relacionamentos e mais inclinados a iniciar um relacionamento pelo simples motivo de que alguém deve suprir suas necessidades. Os homens agressivos são iguais e corruptos, igualmente corruptos, mas de modo diferente. Negam qualquer anseio profundo por relacionamentos e vão atrás de objetivos que não exigem intimidade verdadeira com as pessoas. Esses padrões de comportamento representam dois extremos opostos na maneira como os homens se relacionam. Estas são as extremidades de uma longa sequência ininterrupta que é mais ou menos assim. Agora, vamos analisar o quadro que o rap descreve, tá? Sobre estilo de relacionamentos. Vamos lá. O quadro descreve do A até o E. O A é o padrão 1 e a última letra é o padrão 2. Entre o padrão 1 e o padrão 2 existem algumas características. Então, letra A, governado pela carência. B, mais sensível e forte. C, perfeitamente equilibrado, sensível e forte. D, mais forte que sensível. E E, governado pela agressividade. Aqui então ele demonstra 5 padrões, né, de relacionamento, que vai desde o governado pela carência, que é a falta, a escassez, alguém que fica sempre dependendo de outro para suprir suas necessidades, e vai até o outro lado, que é o governado pela agressividade. E entre esses existe o padrão. Aqui, para que você que está lendo comigo entenda, é mais ou menos como se fosse uma análise de satisfação de cliente, né? Dê uma nota 1 para isso, 2, e aí você vai ter uma média no final. Então vamos continuar lendo o livro. Voltando ao livro. Somente um homem na história conseguiu acertar. Ele estava absolutamente ciente de tudo o que desejava. E essa conscientização lhe trouxe sofrimento e esperança, tristeza pelo que foi e alegre pelo que certamente viria depois. Ficou decepcionado, mas com menos intensidade do que sentiu durante a expectativa. Chorou copiosamente pelo relacionamento perdido e pelo preço pago para recuperá-lo. Estava muito ciente de tudo que se passava ao redor dele, dentro dele. Sua sensibilidade, porém, nunca motivou queixa ou preocupação consigo mesmo. Em vez de ficar sentindo a dor dos relacionamentos rompidos de modo mais intenso que qualquer um de nós poderia imaginar, ele usou aquela dor para definir e energizar seu chamado com mais clareza. Para ele, foi um deleite sacrificar cada prazer, tanto as alegrias legítimas que conhecera na eternidade, quanto as satisfações ilegítimas que eram de sua responsabilidade, com o único propósito de permitir que as pessoas vissem como o seu pai realmente era, e nada era mais importante para ele que revelar Deus como ele era e é. Um ser que odeia extremamente o pecado e ama as pessoas com a mesma intensidade. Ao definir-se com base em seu chamado, não com base em seus anseios ou poder, ele encontrou coragem para fazer tudo o que seu chamado exigia. Foi exemplo de genuína masculinidade ao dirigir-se às regiões nas quais nunca havia entrado. Compare sua preexistência com Deus antes de Belém até as trevas do Calvário, e manteve-se perfeitamente no rumo certo, sem jamais escorregar um centímetro, apesar das provações e crueldade sem paralelos. Ele foi o único homem que viveu exatamente na posição C, perfeitamente sensível, mas invencivelmente forte, humildemente dependente, mas resolutamente determinado, consciente de cada detalhe em cada relacionamento, mas inabalavelmente centrado em seu relacionamento prioritário. Jesus fundiu nele próprias virtudes que são seriamente competitivas em nós. A sensibilidade e a força não coexistem com facilidade.
Os homens com sensibilidade bem desenvolvida lutam muitas vezes com sentimentos de imperfeição, uma tendência em direção à autopiedade e queixa, e uma sensação irritante de descontentamento. Os homens mais conscientes de sua capacidade de sair do lugar parecem investir mais energia nas tarefas que nas pessoas, tornam-se inflexíveis, distantes e emocionalmente neutralizados, protegidos por um verniz de benevolência convincente. Os homens que se relacionam mais por causa da sua carência, que é a posição A, são aqueles chamados de fracos, os homens cuja conscientização de suas necessidades os tornou sensíveis às coisas que se passam dentro das pessoas. Posição B. Quase sempre se encaixam nos critérios da masculinidade, considerados ideais por muitas pessoas nos primeiros anos do movimento feminista. São gentis, não têm medo de chorar e são capazes de envolver-se em discussões intensamente pessoais. Às vezes, só depois de anos é que sua falta de força se evidencia e os danos que provocam são realmente conhecidos. Nas posições A e B, a carência compromete o relacionamento. Os homens movidos pela carência não conseguem despertar nas outras pessoas a alegria de ver e não apreciam a beleza da individualidade e a independência delas. Seus relacionamentos são intensos, mas sempre conturbados, que terminam com uma morte lenta e agonizante ou sacolejando como um carro velho que passa mais tempo na oficina do que na estrada. Os relacionamentos do homem agressivo, por outro lado, são mais superficiais, porém estáveis. E a estabilidade é frágil. Como casas construídas na areia, os relacionamentos do homem agressivo dependem de um artifício para fingir que a superficialidade é satisfatória e que os prazeres do conforto e do entusiasmo são substituídos aceitáveis das alegrias perdidas do convívio com os outros. Quando a esposa ou amigo passa por cima do artifício e pede algo mais ao homem agressivo, o relacionamento entra em erupção, como um vulcão adormecido por muito tempo. É então que as coisas boas podem acontecer, mas raramente acontecem. A esposa ou amigo que entrou em erupção se arrepende e retorna ao conforto da estabilidade superficial. O relacionamento termina depois de se desintegrar em conflito violento. Os homens mais fortes que sensíveis, que é a posição D, constituem a maioria da liderança cristã e secular. Qualquer um que tenha ocupado uma posição de liderança conhece os ataques que precisa aguentar. Parece, às vezes, que as sensibilidades pessoais necessitam de ser entorpecidas para a pessoa sobreviver e que uma atitude de continue fazendo o seu trabalho deve ser cultivada. Homens simpáticos, homens sensíveis que se preocupam em não magoar os outros nem ser magoados, terminam em último lugar. Homens insensíveis cujos músculos da ternura se atrofiaram por desuso proposital, chegam ao topo e permanecem lá. Qualquer pessoa em evidência deve esperar críticas, claro. Se eu lanço minhas ideias sobre a mesa, em público, com a intenção de influenciar os outros, elas devem ser estudadas, submetidas a críticas. No entanto, críticas exageradas dirigidas aos líderes refletem um espírito rancoroso de arrogância. Os críticos que alcançam esferas de influência com base na força de sua crítica aos outros são, em geral, mais durões que os líderes que eles criticam. São insensíveis ao impacto que causam nas pessoas, passam por cima de qualquer um que discorde dele, com uma confiança que atrai homens carentes que desejam ser agressivos, dificultam ainda mais a vida do líder. A maioria dos líderes, principalmente os pastores e diretores de ministérios cristãos, sentem-se submetidos e a luta quase sempre lhes parece insignificante e imatura, mas não cessa. Um pastor que quase chegou a chorar quando me contou
sobre uma época em que um conselho da igreja questionou se ele necessitava realmente de 3 semanas de férias. Às vezes, parece não haver outra solução, a não ser se construir um muro ao redor de nosso coração. O efeito naqueles que conseguem construir um muro é a perda da grande paixão, acompanhada de muito mais determinação para administrar com competência tudo aquilo que é administrável. Quando a determinação substitui a sensibilidade, o homem torna-se insensível, sacrifica o poder de penetrar profundamente na vida de outra pessoa. Às vezes, o sexo é seu único contato com o mundo da paixão. É só nisso que ele consegue pensar. Encontra-se à beira do fracasso moral. A solução para o seu vício por sexo exige mais que autocontrole. Envolve uma disposição renovada para abrir seu coração à ferroada da crítica, uma disposição semelhante a colocar a cabeça na guilhotina. Se permanecer duro de coração e bem protegido contra a sua mágoa, com o tempo ele será governado mais pela necessidade de ser agressivo que por seu chamado de refletir o caráter de Deus. E as pessoas mais próximas dele não lhe derem uma opinião sincera sobre a mágoa que a sua distância cada vez mais lhes causa. Há grandes possibilidades de que ele se distancie ainda mais do centro da sequência ininterrupta para o extremo de um homem poderosamente dominado pela necessidade de ser agressivo, que é a posição E. E isso vai parecer muito necessário, muito justificável. Tenho visto pastores se contorcendo tanto de angústia que cheguei a desejar que se entorpecessem com agressividade a fim de sobreviver. Mas, embora isso proporcione alívio no curto prazo, seria um erro a longo prazo. Os homens agressivos destroem os relacionamentos, prejudicam as pessoas por exigirem que entrem em ação sem lhes dar nenhum alimento verdadeiro para a sua alma. Chegamos ao final do nosso 27º dia, capítulo um pouco mais extenso, mas amanhã estaremos concluindo ele, onde falaremos um pouco também como as mulheres desses homens agressivos se sentem, né? Então, amanhã nós terminaremos esse capítulo que tem sido confrontador, mas também abençoador. Convido você a compartilhar esse material com outras pessoas para que possam ser edificados também. Deus abençoe, até amanhã. Tchau.